Olá e seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo e estou aqui para te ajudar na nossa 18ª aula de Ciências Humanas e suas tecnologias. Dessa vez para falar sobre um tema bem legal, que são os meios de comunicações que nós temos até hoje, mas a gente vai ter que olhar também um pouquinho para o passado, para ver aqueles que a gente mais utilizou ao longo do tempo, tá? Sua prova tem vindo perguntar bastante disso, então é importante você ter essa linha do tempo aí na sua cabeça. Bom, antes de começar, posso te pedir? Já dá o like, se inscreva no canal, compartilhe esse link, comenta aqui embaixo. E qualquer coisa, pessoal, pode falar comigo no WhatsApp pessoal, está aqui embaixo na descrição, então dá uma olhada lá. Olha, caso queira, torne-se membro também do nosso canal e também veja tudo que a gente tem aqui preparado para vocês. Bom, então vamos começar a falar sobre os meios de comunicação. Vem comigo. Claro, né, que o grande objetivo da gente se comunicar, né, é sempre através de algum meio. E o primeiro que aparece é a escrita, pessoal. Justamente. A gente tem o primeiro relato de uma escrita humana nas cavernas em 4.000 a.C. Então há muito tempo. Claro que no início a gente utilizava apenas sinais, algumas imagens e até mesmo códigos, tá bom? A gente tem principalmente, a gente chama de figuras rupestres, que nada mais é do que aquelas imagens que o pessoal achava aí nas cavernas e tudo mais. Mas a escrita, ainda que de forma rudimentar, sem ser as nossas letras, né, que a gente utiliza hoje, a gente tem o primeiro relato há 4.000 a.C. Então, só há 6.000 anos que a gente escreve, né? Se for parar para pensar, faz pouco tempo. Bom, pessoal, um outro meio que era muito utilizado antigamente era o telégrafo. O telégrafo, para quem não sabe, você usava através de um código chamado código Morse, onde você detinha ali as letras, as palavras, através de pontos e traços. Então você passava recado de um local para o outro, né, através de código Morse, tá bom? Era um meio mais utilizado até então. Quando que ele surge? Em 1930. E era um meio realmente bem importante, tá? Você também tem os correios. Correio a gente usa até hoje, é verdade, mas o seu significado mudou bastante. Antigamente, o correio era um meio essencial de comunicação. Veja, a internet ela é relativamente jovem, tá? Então, para você se comunicar com alguém, era muito comum através de cartas. Então, as cartas eram muito utilizadas. Claro que hoje a gente usa os correios mais como encomendas. Alguns ainda utilizam para cartas, é verdade, mas as encomendas hoje, a finalidade, ela é um pouquinho diferenciada. Bom, já o jornal, pessoal, isso falando agora para os mais novos, hein? O jornal também é impresso. Mas só online, Heitor? Não, o jornal nasceu de forma impressa. E por que o jornal tem aquele formato, né? Que a gente já viu várias vezes? Bom, eu vou te falar o porquê, por causa da história. O primeiro relato do jornal que a gente tem é no ano de 59 a.C. Adivinha onde? Justamente em Roma. E ele tinha exatamente o mesmo formato do jornal impresso que a gente tem até hoje, e a gente utilizava lá naquela época para falar sobre o governo, e ele era fixado em locais públicos. Olha só que interessante. O rádio, pessoal, o rádio também é um outro meio de comunicação bem importante, tá? Ele hoje no Brasil é considerado o que é mais popular, ou seja, ele é utilizado em massa. Então, a internet, o celular não é utilizado mais? Não, ainda não. Por quê? Porque o rádio, além de ele ser criado há muito mais tempo, ou seja, muito mais pessoas têm, ela também é muito mais barata. Muito mais barata você comprar um rádio e comprar um celular, concorda comigo? E, como a gente já viu em outras aulas, principalmente na eixo de ciências da natureza, ele utiliza muito os sinais eletromagnéticos, as ondas. Tá? E ele foi criado no ano de 1860. O que é bem curioso, que no mesmo ano a gente criou também o telefone, tá? Que ele nada mais é do que a transmissão de voz e sinais sonoros. Lembra quando você tinha que discar? Heitor, mas o telefone não é também para você fazer chamada de vídeo? Hoje, né, meu filho? Mas antigamente não. Né? Você tinha que saber os 8 ou 9 números, né? Depois virou 9 números e cada vez você tinha que ligar, você tinha que digitar um por um. Erravam um deles, você tinha que colocar no gancho e discar tudo de novo, né? E girar. Lembra? Você tinha aquele telefone que tinha que girar? Pois é, foi criado em 1860.
Claro, nós temos a televisão. Pessoal, a televisão foi um marco do meio da comunicação, tá? Eu sei que hoje a gente não utiliza tanto como se utilizava antigamente, mas a televisão ela foi sim muito significativa, tá? Muitas pessoas tiveram os primeiros acessos à comunicação, a outras vivências pela televisão. Primeiramente ela era feita em preto e branco e só depois que ela foi colorida, na é verdade. E ela consegue transmitir, como a gente sabe, imagens e áudios de maneira quase que instantânea, graças à luz e ao som que são transmitidas através de ondas eletromagnéticas. Então, qual a data da criação da televisão? O ano de 1922. Bom, hoje a gente usa alguns desses, né? Obviamente alguns mais, outros menos, só que a sua prova ela fala, olha, os meios de comunicação atuais que existem. E você tem que saber esses 4, tá? Principalmente o último que eu já vou falar. Os outros 3 a gente utiliza com bastante frequência e em que o pessoal não tem muita dificuldade. Bom, primeiro, o celular, né? Como a gente utiliza hoje, quase todo mundo tem o celular. Mas veja, tem muita gente que ainda não tem acesso a ele e a sua criação, apesar de a gente utilizar hoje, originalmente ainda com a tela verde e tudo mais, a ideia principalmente ela foi criada em 1947 nos Estados Unidos. Já o computador, pessoal, por que o computador é tão importante? Para jogar, para fazer um trabalho no Word? Não, não é só por isso não, tá? O computador permitiu que a gente fizesse contas e avanços de maneira ultraprocessada, de maneira muito rápida. O nome disso a gente chama de processamento de dados. Tá? Então o computador ele faz uma programação binária, com 0 e com 1. E com isso ele consegue programar as coisas numa velocidade muito maior do que nós, seres humanos, o que ajuda bastante. Claro que a internet também foi um outro meio de comunicação que você não pode esquecer, porque ela permite a comunicação instantânea com toda a parte do mundo. Ou seja, você pode falar com qualquer pessoa que esteja do outro lado do mundo com apenas poucos cliques. Por fim, pessoal, o último que eu quero falar é a questão do satélite artificial. Né? Ao redor do nosso planeta, nós temos milhares de satélites que ficam orbitando, passando informações. E nós utilizamos satélite para várias situações. Né? A gente usa para os meios de comunicação, então toda vez que você liga para alguém, através de um telefone, através de um celular, esse sinal vai para o satélite e vai até a pessoa. Então a gente utiliza os satélites o tempo todo. Tá? A própria televisão hoje é transmitida em várias partes do mundo via satélite. A própria questão da meteorologia, então como assim? Para a gente saber o tempo ou tentar prevenir até mesmo algumas catástrofes ambientais, a gente utiliza também os satélites artificiais e, claro, até para usos militares, para saber o deslocamento de uma tropa de um país, para saber como é que a gente sabia, por exemplo, que os russos estavam para invadir a Ucrânia, graças a imagens de satélite, tranquilo? Você também tem. Quando foi idealizado isso? Idealizado através de Isaac Newton. Isaac Newton, acredite, de novo, foi aquele que idealizou ainda no século XVII sobre essa questão dos satélites artificiais. O primeiro que foi colocado em órbita foi o Sputnik 1, no ano de 1957. Adivinha por quê? Pela União Soviética. Lembra da corrida espacial que a gente falou na Guerra Fria? Pois é. E o primeiro brasileiro que a gente tem relato foi esse aqui, ó, no ano apenas de 1993. Infelizmente, né, foi muito recente, então ainda o Brasil demorou para desenvolver essa tecnologia para ter uma coisa do seu país. Pessoal, então encerramos por aqui a nossa 18ª aula, Seres Humanos e Suas Tecnologias. Muito obrigado por ter assistido. Não esquece aí do like, se inscrever no canal, clicar no sininho, de comentar aqui embaixo e também de compartilhar. Caso queira, torne-se membro do canal e não esqueça de dar uma olhada na descrição desse vídeo. Obrigado por ter assistido. A gente se vê na nossa próxima aula. Forte abraço. Até a próxima. Tchau.